Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem com você? Prazer enorme estar aqui. Caso você não me conheça ainda, meu nome é Renata Orsi, eu faço parte da equipe de trabalho aqui do meu curso e hoje eu tô com você para a gente ter uma aula de direito do trabalho. Especificamente, a gente vai falar hoje sobre o comecinho do direito do trabalho, relação de trabalho, relação de emprego e vamos conversar um pouco também sobre empregado, essa figura. Tem várias classificações, mas isso a gente deixa para o nosso próximo bloco. Neste bloco, vamos conversar um pouco sobre relação de trabalho e relação de emprego e lembrar um pouco também das chamadas relações de trabalho lato sensu, que você já vai se lembrar de quais são. Então vamos lá, colocando aqui no nosso PowerPoint, tema da nossa aula, né? Eu vou começar fazendo com você uma representação gráfica, que eu poderia fazer na lousa, mas como ia ficar feio, eu resolvi fazer aqui no PowerPoint. Qual é a representação gráfica? Isso aqui, ó. Você se lembra disso? Olha só. Eu tenho um grande círculo azul, que é o círculo das relações de trabalho. E dentro desse grande círculo azul, um círculo aí de um laranja meio esquisito, que é o círculo das relações de emprego. O que eu quero dizer com isso? Relação de trabalho é o gênero do qual a relação de emprego é apenas uma das espécies. Então, quando a gente fala relação de trabalho e relação de emprego, não são sinônimos, tá? Relação de trabalho é o gênero do qual a relação de emprego é uma das espécies. Para a gente entender isso melhor, relação de trabalho é qualquer prestação de serviços de uma pessoa para outra. Quando eu falo pessoa, uma pessoa física para uma outra, que pode ser uma pessoa jurídica ou pode ser uma pessoa física. Mas é isso, ó. Relação de trabalho é qualquer prestação de serviço. Se você presta serviços para uma outra pessoa, você tem uma relação de trabalho. Mas não necessariamente você tem uma relação de emprego. Porque para ter uma relação de emprego, precisam estar presentes 4 requisitos muito famosos que a gente vai lembrar agora e a gente vai aprofundar agora. Quais são mesmo os requisitos de uma relação de emprego? São os requisitos, você pode anotar aí, que estão nos artigos 2º e 3º da CLT. Artigos 2º e 3º da CLT trazem como requisitos da relação de emprego, aí ó, pessoalidade, a não eventualidade, a onerosidade e a subordinação. Você lembra como é que faz para decorar isso? SHOP. Daqui a pouco eu falo desse SHOP para você decorar os requisitos da relação de emprego. Mas assim, não se iluda. Ninguém vai te perguntar quais são os requisitos da relação de emprego. Lógico que não. Eles vão aprofundar na sua prova. Então a gente vai ver aqui direitinho o que é que significa cada um desses requisitos para você lembrar, para você conseguir identificar na hora da sua prova se eles estão presentes ou não, ok? Olha só. Eu vou pedir para você, vamos ver se eu consigo fazer aqui, ó, na lousa, uma representação disso aí que a gente acabou de ver. Então, ó, relação de trabalho é o gênero do qual a relação... Deixa eu colocar as mesmas cores, né? Às vezes a pessoa se perde depois. Relação de trabalho é o gênero do qual a relação de emprego é uma espécie. Foi isso que a gente viu. Então, esse quadradinho é da relação de emprego. Só que nesse quadradinho não, né? Esse círculo. Nesse círculo maior, nesse círculo azul, nós temos as relações de trabalho. Existem várias relações de trabalho que não são relação de emprego. Por quê? Para ser uma relação de emprego, tem que estar presentes os 4 requisitos, esses 4 aqui, ó, dos artigos 2º e 3º da CLT. Pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação. Portanto, se faltar algum desses requisitos, não vai ser uma relação de emprego, vai ser uma mera relação de trabalho. O que eu queria fazer agora no meu desenho é colocar algumas relações de trabalho que são as mais famosas e que são as relações de trabalho que a gente vai estudar agora. Então, ó, deixa eu só arrumar aqui essa lousa, agora tá melhor. Eu gostaria que você anotasse como exemplos de relação de trabalho, pode marcar aí, ó, o trabalho autônomo, o trabalho eventual, o trabalho avulso, o trabalho voluntário e ele, que alguns dizem que nem gente é, mas ele não só é gente, como tem uma relação de trabalho, o estagiário. Todos fomos, todos somos, alguns ainda são, a gente sabe como estagiário é tratado, né? Mas ele também tem uma relação de trabalho. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai, então, ó, autônomo, eventual, avulso, voluntário e estagiário.
A gente vai estudar o amarelinho. Nós vamos falar sobre as relações de emprego. Quais são as características? Lembra? As 4 características do SHOP, que eu já vou aprofundar, para você ser um empregado. Mas saiba que esses todos, autônomo, eventual, avulso, voluntário, estagiário, falta alguma coisa para eles que os impede de serem considerados empregados, de serem considerados como participantes de uma relação de emprego. Falta algum desses requisitos do SHOP. Eu quero que você pense, qual será o requisito que falta para cada um deles, tá bom? É isso que a gente vai fazer agora. Então, vamos fazer o seguinte, voltando nesses 4 requisitos, dos artigos 2º e 3º da CLT, vou comentar um por um, tá bom? Vamos fazer aqui na nossa lousa de novo? Nós vamos falar agora sobre o SHOP. Eu vou seguir a ordem em que eles apareceram aqui. Tá. Vou começar pelo P. P de pessoalidade. Para que haja uma relação de emprego, é necessário existir pessoalidade. E o que significa pessoalidade? Bom, significa 2 coisas. Em primeiro lugar, significa que o empregado sempre será uma pessoa física. Não existe possibilidade de, numa relação de emprego, o empregado ser uma pessoa jurídica. Aí você vai falar, existe sim, porque existe a pejotização. Cara, pejotização 99,9% das vezes é fraude, porque a regra geral... e esse outro 0,01% não cai na sua prova, tá bom? Não se preocupe com isso. A regra geral é, o empregado, obrigatoriamente, é uma pessoa física. Aí vem a pegadinha de prova que eu quero fazer para você. O empregado obrigatoriamente é uma pessoa física, certo? Certo. E o empregador obrigatoriamente é uma pessoa jurídica, certo? Errado. O empregado obrigatoriamente é uma pessoa física, mas o empregador pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Você concorda? O empregador pode até ser o que a gente chama de ente despersonificado. Quando você pensa, por exemplo, numa massa falida, num condomínio, eles são empregadores também, um espólio, eles são empregadores. Então, o empregado, obrigatoriamente pessoa física. O empregador não é necessariamente pessoa jurídica. Bom, esse é o primeiro aspecto da pessoalidade. Mas a pessoalidade significa também o que a gente chama de impossibilidade de substituição. Impossibilidade de substituição. O que isso significa? Significa que quando eu contrato um empregado, é ele que vai ter que vir prestar serviços para mim. Ele não pode se fazer substituir. Então eu contratei o João, por exemplo, para trabalhar aqui na minha empresa, eu quero que o João venha. Ele não pode um belo dia, tô tão cansado, vou mandar a Maria, minha esposa. Não, isso não existe. Impossibilidade de substituição, porque o contrato de trabalho, vai aparecer aqui, ó, ele é um contrato intuito personae, tá vendo o que tá escrito ali? Ele é um contrato intuito personae, não dá uma desanané e falar que é intuito personae, tá? Tá errado, é intuito personae que a gente lê isso aí. Então, ele é um contrato intuito personae. Como assim um contrato intuito personae? Ora, o contrato de trabalho é um contrato que depende da pessoa. O que me interessa é a pessoa que eu contrato. Ele é celebrado em razão da pessoa, então essa pessoa não pode se fazer substituir. É diferente de uma relação de terceirização, que você vai ter aula, porque na relação de terceirização, eu contrato uma empresa. A empresa me manda quem ela quiser para prestar serviços para mim. Eu não posso exigir, eu quero sempre o João. Se você exigir isso, você está caracterizando aí a pessoalidade e você tem uma fraude na terceirização. Tá? Você vai ver isso melhor depois, mas só para a gente começar essa ideia de pessoalidade, ok? Segundo requisito, lá na nossa ordem, era a não eventualidade, que eu vou mudar. Eu vou chamar de habitualidade. Então aqui, isso aqui que está na lousa é uma pergunta. Não eventualidade é diferente de habitualidade? Não. Habitualidade e não eventualidade são a mesma coisa. Olha o H. H é habitualidade. Você tem que entender, isso aqui é fundamental, você tem que entender que habitualidade significa prestar serviços com uma certa constância. A habitualidade é prestar serviços com uma certa constância. Olha o que eu estou dizendo. Não é prestar serviço todo dia. Não é trabalhar todo dia. Mas tem que trabalhar pelo menos não sei quantas vezes por semana. Esqueça isso. Pelo amor de Deus. Empregado, relação de emprego, existe
se o empregado presta serviços com uma certa constância. Eu vou te dar um exemplo. Tem gente que presta serviços uma vez por semana e é empregado. Exemplo, um professor. O cara é professor de história da sexta série. Ele dá aula segundas-feiras de manhã naquela escola. Toda segunda-feira de manhã ele está lá. Ele é empregado? É. Porque ele tem habitualidade. Tire da sua cabeça que para ser empregado tem que trabalhar todo dia. Ou pior ainda, que para ser empregado tem que trabalhar 3 vezes por semana. Tira isso da sua cabeça, pelo amor de Deus, porque a OAB cobra muito isso, porque ela sabe que as pessoas acham que para ser empregado tem que trabalhar 3 vezes por semana. Eu não sei de onde saiu isso, quer dizer, eu sei e eu vou te explicar. Você entendeu? Então, para ser empregado, basta que eu trabalhe com uma certa constância. Aí o que você tem que tomar cuidado? Habitualidade e não eventualidade são sinônimos. Não é diferente, tá vendo? Eu fiz uma pergunta. É diferente de habitualidade? Não, não é diferente. Mas é diferente de continuidade. Continuidade e habitualidade são diferentes. Por quê? Continuidade, sim, significa prestar serviços todos os dias. Continuidade é isso. Quando eu digo que o empregado tem continuidade, eu estou reconhecendo que ele presta serviços todo santo dia. Mas não precisa ser contínuo para você ser empregado. Basta ser habitual. Deu para entender essa diferença? Agora, existe um único empregado. Tô dando dicas, hein? Que tem uma lei própria que diz que para ele ser empregado ele tem que ser contínuo. E diz que fulano trabalha com continuidade. Quem é? É o doméstico. Doméstico. Se você vai olhar depois lá para mim, o artigo 1º, não saiu minha bolinha. 1º, tá bom assim, da Lei Complementar 150 de 2015. O artigo 1º da Lei Complementar 150 de 2015 diz que empregado doméstico tem que trabalhar com continuidade para ser considerado empregado doméstico. Aí você fala, puxa vida, então quer dizer que o empregado doméstico tem que trabalhar todo santo dia? Então, por muito tempo foi assim. Só que hoje não é o que a lei diz. A lei diz que, no caso do empregado doméstico, se considera continuidade se ele trabalhar 3 vezes por semana, 3 ou mais vezes por semana. Então, ó, vamos pontuar isso aqui, pelo amor de Deus. Empregado comum pode trabalhar uma vez por semana, pode trabalhar uma vez por mês e pode ser empregado, desde que haja essa certa constância. Empregado doméstico, para ser empregado doméstico, tem que trabalhar pelo menos 3 vezes por semana, porque a lei exige continuidade. Só que a lei pensou, não vamos botar todo dia, porque já é demais. 3 vezes por semana é empregado doméstico. Ó, presta atenção no que eu vou te falar, porque senão vem pergunta no meu Instagram. Presta atenção no que eu vou falar. Renata, e se o empregado doméstico não trabalhar 3 vezes por semana, trabalhar só 2? Bom, ele não é empregado doméstico. E ele é o quê? Nesse caso, ele vai ser considerado diarista ou eventual. Percebeu? Porque para ser empregado doméstico, tem que trabalhar 3 vezes. Se trabalhar 2, uma, ele é diarista ou eventual. Ele não tem uma relação de emprego, ele tem uma relação de trabalho. Mas deu para entender? Agora, qualquer outro empregado não precisa trabalhar 3 vezes por semana. Pode trabalhar. O importante é que tenha uma certa constância. Acho que deu para entender. Já falei demais. Bom, aí vem depois a onerosidade, que é bem simples. É empregado quem recebe salário. Se você não recebe salário, você não é empregado. Simples assim, né? É empregado quem recebe salário. Se não recebe salário, não é empregado. E acabou. E, para fechar, a subordinação. Subordinação é o requisito mais importante da relação de emprego. E significa sujeição a ordens. Eu quero que você anote desse jeito no teu caderno. Subordinação significa sujeição a ordens. Subordinação não é cumprir horário, não é depender financeiramente do empregador. Ser subordinado significa cumprir ordens. Então, é assim, estar sujeito a ordens. Então, assim, por exemplo, você está sujeito a ordens quando, se você fizer alguma besteira, você toma uma advertência. E se essa besteira crescer muito, você leva uma justa causa. É isso.
Essa é a ideia. Você está sujeito a ordens porque existe, por exemplo, um controle da tua jornada. E se você chegar atrasado, você leva uma advertência, tem descontado o seu salário. Se você quiser faltar, você tem que avisar. Isso é ser subordinado. O cara que não tem subordinação, ele faz o que ele quiser. Ele trabalha a hora que ele quiser. Ele faz o serviço da forma que ele quiser, sem ter chefe. A ideia é essa, ser subordinado é ter chefe. Então, para você ser um empregado, para você ter uma relação de emprego, você tem que ter os 4. Subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. Se faltar qualquer um desses 4, ó, não tem relação de emprego, tem relação de trabalho. E o que a gente vai ver agora é exatamente isso. Por quê? A gente vai agora de novo aqui, deixa eu colocar meu PPT, porque a gente vai ver essas relações de trabalho que não são consideradas relações de emprego, que é o que a doutrina chama de relação de trabalho lato sensu. Por que relação de trabalho lato sensu? Porque são relações que envolvem a prestação de serviços por alguém, mas a elas falta alguma característica da relação de emprego. E por isso elas não podem ser consideradas relação de emprego, elas vão ser consideradas apenas relação de trabalho. Nós vamos analisar uma por uma e aí eu quero que você me responda, tá bom? Vamos começar pelo trabalho autônomo? Trabalho autônomo. Coloquei aí um artigo que a gente vai discutir daqui a pouquinho, mas eu quero que você me responda. O que é que o autônomo não tem? O que é que o subordinado tem? O que é que o empregado comum tem que o autônomo não tem? O autônomo não tem subordinação. Então, para você que está fazendo a sua tabelinha, que nem eu fiz aqui, olha só, deixa eu voltar aqui. Nessa página 2, eu quero essa. No autônomo, eu coloco que o que ele não tem é subordinação. Significa que os demais requisitos da relação de emprego ele tem ou pode ter. E aí a gente vai aprofundar agora. Então, o que ele não tem é subordinação. Vamos entender isso que eu acabei de te falar? Existe um questionamento bastante famoso em doutrina, que é esse aqui, ó. Pode haver exclusividade no trabalho autônomo? E um segundo questionamento, pode haver habitualidade no trabalho autônomo? Isso aqui, assim, todo mundo sempre soube responder. Mas aí veio a reforma trabalhista, nesse artigo que está aparecendo para você, e corroborou o que a gente já sabia. Na verdade, esse artigo 442b, ele não mudou nada o nosso entendimento. Mas ele deixou claro, a gente já sabia disso, mas ele deixou claro na legislação que o autônomo pode ter exclusividade e o autônomo pode ter habitualidade. Internaliza isso. O que o autônomo não tem é subordinação. Mas ele pode ser habitual? Pode. Ele pode ser exclusivo? Pode. Renata, dá um exemplo do eu. Eu. Hoje, que eu virei juíza, eu dou menos aula. Mas antes de eu ser juíza, eu dava aula em cursinho, sempre dei aula em cursinho, além de pós-graduação, mas sempre dei aula em cursinho, todo santo dia. Eu chegava a dar 11 horas, 12 horas de aula por dia. Todo santo dia. Quando eu digo todo santo dia, não é de segunda a sexta, não. É de domingo a domingo. Todo santo dia. Só que eu sempre fui autônoma. Eu tinha habitualidade? Sim, eu tenho habitualidade. Tinha na época habitualidade mais ainda. Só que eu sempre fui autônoma. Por quê? Eu não tenho chefe. Se eu chegar atrasada para dar uma aula, o que acontece? Nada. Os alunos vão reclamar e tal. Alguém pode até falar, ô, Rê, da próxima vez aí chega no horário e tal. Mas eu não vou ser descontada. Eu não vou ser dispensada com justa causa. Outra coisa, o conteúdo da aula é meu. Se eu quiser aqui chegar e dar uma aula para você só sobre o trabalho do catador de lixo, eu posso. Lógico que vai ter reclamação, mas eu posso. Então, eu sou autônoma. Eu não sou subordinada, porque eu tenho autonomia, eu não tenho subordinação. Mas eu sou habitual. E eu, hoje não mais, mas por muito tempo fui exclusiva. Quando a gente estava lá na outra instituição, eu tinha contrato de exclusividade. Eu não podia dar aula em nenhum outro lugar, a não ser aquele lugar. Mas eu sou autônoma. Ora, percebe? Então, o que o autônomo não tem é subordinação. E é isso que o artigo 442b da CLT vem frisar. Porque tinha gente que tinha dúvida, mas autônomo pode ser habitual? Pode. Normalmente é. Normalmente, inclusive, ele é habitual. Tá bom? Autônomo, é difícil dar exemplo, porque assim, tudo depende da forma como você presta o seu serviço, mas pense num profissional liberal. Profissionais liberais normalmente são autônomos, mas não vai sair por aí falando, o advogado é um excelente exemplo. O advogado é um excelente exemplo se ele é um profissional liberal, atua no escritório dele e tal, mas e se ele é empregado de um escritório, empregado de uma empresa? Percebe? Então, não dá para você dar exemplos fechados. O médico é autônomo, não sei,
Pode ser que sim, pode ser que ele seja empregado também de um hospital, pode ser que ele seja cooperado, percebe? Então, a questão é, ele é autônomo porque ele trabalha com autonomia sem subordinação. É nisso que você tem que pensar. Beleza. Eventual. Trabalhador eventual é aquele que não tem, adivinha? Ora, habitualidade. Então, eu vou te mostrar. Trabalhador eventual. O que esse cara não tem... Oh, isso, risco eventual, louca, não é isso. O que ele não tem é o H, habitualidade. Ele não tem. Por quê? Ele tem subordinação? Tem. Ele pode ter, inclusive, subordinação. Aliás, ele costuma ter subordinação. Mas ele não tem habitualidade. Pense, por exemplo, num garçom que presta serviços em eventos, que trabalha em eventos. O cara na sexta-feira está prestando serviços numa casa, no sábado em outra, no domingo numa empresa. Ele não tem habitualidade com ninguém, ele tem vários tomadores de serviços diferentes, mas ele tem subordinação. Quando ele está lá, ele responde às ordens daquela empresa. Tá? Outro exemplo, boia fria. Outro exemplo, o famoso chapa. Enfim, são esses caras que não têm habitualidade com o mesmo tomador de serviços. Ai, Renata, não sei quem é o chapa. Google. Joga no Google para você saber quem é o chapa, tá bom? Aqueles caras que ficam na beira da estrada, né? Que ajudam o caminhoneiro a encontrar caminho, a carregar e descarregar caminhão. Mas dá uma olhada, vale a pena você conhecer a figura do chapa, beleza? Continuemos. O próximo... Peraí que... Aqui. O próximo é muito simples. Eventual é só isso que você tem que saber, tá bom? Mesmo os exemplos, não costuma cair eventual na prova porque não tem fundamento legal, não tem nada. Mesmo os exemplos aqui que eu dei, você não precisa ficar decorando, não. Pode ficar sossegado. Bom, voluntário. Ele tem uma lei própria. Voluntário, maravilhoso, tem lei e tal. Mas a única coisa que você precisa saber sobre esse cara é que ele não tem onerosidade. Você concorda? Ó, voluntário, ele tem tudo, menos a onerosidade. Por quê? Ele não recebe para trabalhar. Ele trabalha por às vezes até por uma questão pessoal, ele quer, sei lá, ser mais feliz, quer ajudar alguém, é uma questão altruísta, enfim. Então ele não tem onerosidade. Existem alguns voluntários que recebem ressarcimento de despesa, é bem comum. Vale alimentação, vale transporte tal, não é bem um vale, né? Mas é um reembolso. Isso não é onerosidade. Onerosidade é receber salário. Você está recebendo reembolso de despesa, não é onerosidade, tá? Muito bem. Opa, voltemos. Voluntário é só isso. Preciso estudar a lei do voluntário? Opa, fiz besteira, peraí. Não precisa, porque não cai na sua prova. Pode ficar tranquilo, é só isso que você tem que saber. Agora, o avulso, entre todos esses aqui, é o que mais me preocupa. Então, eu vou... Tá aí tudo que você... Né, o que a gente vai estudar em matéria de avulso, mas eu vou colocar na nossa lousa para eu poder te explicar sobre esse tal desse avulso. Para começar, antes de escrever qualquer coisa. Para a sua prova da OAB. E só para ela. Só para a sua prova da OAB. Depois vai fazer magistratura do trabalho, é outra história. Para a sua prova da OAB, avulso é trabalhador portuário. E trabalhador portuário é avulso. Só para a sua prova da OAB. Mas se aparecer a expressão portuário, é avulso. Por quê? Só existem dois tipos no mundo de avulso, que é o portuário e o carregador de mercadorias. Qualquer outro trabalhador que aparecer como avulso não é avulso, é mentira. Só existem esses dois tipos, portuário e carregador de mercadoria. Carregador de mercadoria não vai cair, que é muito específico, vai cair o portuário. Então, portuário é avulso. E no porto, até dá para você contratar empregados, mas 90% do pessoal que trabalha no porto é avulso. Então, a OAB, ela faz essa correlação. Portuário é avulso, avulso é portuário. Apareceu portuário, é avulso, tá? O que acontece? Por que se chama avulso? Porque a relação do portuário, a contratação do portuário é um pouco diferente. Aqui está ele, o avulso. Quem vai contratar é uma pessoa, na verdade é uma empresa que se chama operador portuário. É uma empresa que tem autorização para atuar no porto. Então imagine, por exemplo, que é a MSC Cruzeiros. A MSC Cruzeiros é um operador portuário porque ela pode atuar no porto. É a Hamburg Süd. São empresas que podem atuar no porto, tá? Os operadores portuários. Aí imagine que a empresa precise, por exemplo, contratar estivador. Estivador é portuário, é avulso. Ela precisa contratar 10 estivadores. Ela não pode contratar diretamente, ela não pode contratar aqui, ó. Ela tem que se dirigir a um órgão que se chama OGMO, órgão gestor de mão de obra, ou ao sindicato. Então, ou ela vai se dirigir ao OGMO ou ao sindicato. OGMO, repito, órgão gestor
de mão de obra. Daí, ela se dirige ao órgão gestor de mão de obra, e fala assim: eu preciso de 10 estivadores para trabalharem comigo. O ógimo tem uma lista de todo mundo que pode ser estivador naquele porto. Ele vai pegar os 10 primeiros e vai colocar para trabalhar na empresa. Veja que não é uma terceirização, porque não existe vínculo entre o avulso e o ógimo. O ógimo faz só uma gestão de quem pode ser estivador naquele porto. É isso. E coloca para trabalhar. Você não precisa saber detalhes. Tudo o que você precisa saber é o seguinte: essa estrutura, você entendeu, né? Ah, mas como é que paga? Como é que faz o contrato? Nada disso, cara. O que me interessa é que esse cara, o avulso, tem exatamente os mesmos direitos que um empregado comum. Exatamente os mesmos direitos de um empregado comum o avulso tem. Isso está na Constituição, nesse artigo aí, ó, artigo 7º, inciso 34 da Constituição. Ah, mas quem paga as férias dele? Não sei, não interessa, não cai na sua prova, mas ele tem. E FGTS ele tem? Tem. 13º, aposentadoria, salário família, tudo, 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 tudo. Você não precisa saber quem paga, como é que faz essa estruturação, porque é super complexo. Mas você tem que saber que eles têm os mesmos direitos que o empregado comum. Eu friso muito isso porque teve uma questão da OAB que ficou muito famosa. A questão era assim, ó. Entre os trabalhadores abaixo, quem tem os mesmos direitos que o empregado comum? Letra A, avulso. Letra B, empregado doméstico. Todo mundo foi no empregado doméstico, só que o empregado doméstico, você sabe, não tem os mesmos direitos que o empregado comum. Ah, tem adicional de insalubridade, só para eu saber? Só para começar, não tem. Então, quem tem exatamente os mesmos direitos é o avulso. Só que tinha saído uma matéria no Fantástico uns dias antes, sabe? O doméstico agora tem os mesmos direitos que o empregado comum. Não tem. Concurseiro não assiste TV, hein? Lembra disso, concurseiro não assiste TV. OABeiro não assiste TV. Cuidado com o que você vê por aí na internet, Facebook, televisão, especialmente em direito do trabalho, porque ó, dá uma confundida boa. Agora, o avulso tem exatamente os mesmos direitos, certo? Para fecharmos, vamos a ele, o estagiário. Estagiário, a gente não vai aprofundar os direitos do estagiário, porque eles não são pedidos na sua prova. Quando eles são pedidos, a gente fala na aula própria, tá? Quando tem férias, a gente fala na aula de férias sobre o recesso do estagiário. Mas o que eu quero, o que eu preciso que você saia daqui hoje sabendo, é isso aqui, ó. Estagiário não se confunde com aprendiz. Ai, Renata, eu sempre confundo. Então, bobeira, não pode confundir nunca mais. Não pode. Por quê? O estagiário, cuidado, ele não tem vínculo de emprego. O aprendiz tem. Ele tem vínculo de emprego, ele tem relação de emprego. Ele é um empregado como outro qualquer, tanto é que ele está regido pelos artigos 428 e seguintes da CLT. Quando eu pergunto qual é a diferença entre o aprendiz e o estagiário, muita gente me diz, é a idade. Não é a idade, amigo, não tem nada a ver a idade. O aprendiz, tudo bem, tem que ter, ele pode começar a trabalhar com 14, pode trabalhar até os 24 anos como aprendiz, tudo bem, mas assim, não é a idade. A diferença é, estagiário não tem vínculo de emprego, ele só tem uma relação de trabalho. O aprendiz tem vínculo de emprego, 428 e seguintes da CLT. Sobre o estagiário, eu queria que você soubesse, saísse daqui hoje sabendo também, um outro detalhe, que é o seguinte, deixa eu voltar aqui para mim. O estagiário não estuda só no nível superior. Tem uma outra brincadeira que eu faço que é assim: o aprendiz, quem paga o curso é a empresa, né? O aprendiz tem que fazer um curso, mas quem paga é a empresa. O coitado do estagiário é ele próprio que paga. No máximo, se a empresa é gente boa, ela dá um auxílio, mas quem paga, né, é ele. Mas brincadeiras à parte. O aprendiz, o estagiário, perdão, ele não atua só no nível superior. Estagiário também pode atuar em nível médio, ensino técnico, tipo as ETECs da vida, sabe? Sistema S, etc. Ensino técnico. Educação especial, que é de PCD, de pessoa com deficiência. E também últimos anos do ensino fundamental na modalidade de educação de jovens e adultos, o antigo supletivo. Então, cuidado, porque o estagiário ele não atua só no nível superior, ele não estuda só no nível superior, já caiu isso na OAB. Ele também pode estudar em nível médio,
técnico, educação especial e últimos anos do ensino fundamental na modalidade de EJA, Educação de Jovens e Adultos. Cuidado com isso, pelo amor de Deus, porque tem gente que bota na cabeça que estagiário é de ensino superior, guarda isso pro resto da vida, está errado, tá? Estagiário não tem vínculo de emprego, a não ser que haja algum problema no contrato de estágio dele, como, por exemplo, se não for assinado o termo de compromisso com a instituição de ensino, ou quando forem exigidas tarefas além do termo de compromisso, mas aí é assunto para outra aula. Por enquanto eu quero que você grave, e o aprendiz também, tá? A gente vai ter uma aula só sobre aprendiz mais pra frente. Por enquanto eu quero que você grave isso. Estagiário não tem vínculo de emprego e o aprendiz tem. Aí eu te pergunto, por que o estagiário não tem vínculo? Qual requisito falta para ele, hein? Não vai cair na sua prova. Mas só para completar a nossa tabelinha, em um segundo aqui, o estagiário, o que ele não tem é onerosidade. Ah, eu esqueci de falar do avulso, né? Eu já falo também. Não vai cair na sua prova também, mas o estagiário não tem onerosidade. Por quê? Porque ele não recebe salário, ele recebe bolsa auxílio. E o avulso, não sei se você percebeu, mas ele não tem habitualidade, porque a cada dia ele trabalha para um operador diferente, e ele também não tem pessoalidade, porque a empresa não vai escolher quem é o avulso que vem, é o OG1 que vai mandar lá de acordo com a lista dele, tá bom? Esses especificamente não vão perguntar nem do avulso, nem do estagiário, mas só para a gente completar a nossa tabelinha, tá aí, tá bom? Bom, é isso, então agradeço a sua atenção por enquanto e daqui a pouquinho eu volto para a gente conversar sobre um outro tema. Nós vamos falar só sobre o empregado. Muito obrigada, até logo mais.